bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos num estudo que responde uma pergunta que devemos fazer a nós. Como ser a mulher bem-aventurada no mundo corrompido? Como ser esta mulher plenamente satisfeita em Deus? Uma mulher feliz, mas não com as coisas adquiridas ou com pessoas em volta, mas preenchida pelo nosso Deus. As coisas e as pessoas, elas nos completam, elas fazem parte da nossa vida. O Senhor nos concede tudo isso para administrarmos, para cuidarmos e para sermos alegres. Mas a plenitude da felicidade, o ser completa somente em Deus. Por isso nós precisamos ser bem-aventuradas nele e aprendendo dele como ser esta mulher. Uma mulher que ouve o seu chamado, uma mulher que se esvazia para se encher de Deus, uma mulher que tem convicção do que é certo e do que é errado, uma mulher que entrega todo o controle da sua vida nas mãos do Senhor, uma mulher insaciável em buscar aprender de Deus como conduzir a sua vida, como viver no estilo de vida que Deus deseja que você tenha. Uma mulher com um coração cheio de compaixão ao próximo, uma mulher que quer ajudar não por mérito, mas por vontade, por amor ao próximo. Uma mulher que não tem a visão do mundo, mas tem uma visão de Deus. Uma mulher que se enche do Pai para ser bem-aventurada. E hoje, parte 7 desse estudo, sobre o Sermão do Monte, o sermão que Jesus fez aos seus discípulos e faz a nós, discípulas dele. E hoje ele vai tratar sobre um assunto de paz. No versículo 9 do capítulo 5 de Mateus diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta palavra, pacificadores, tem relação com a paz. Mas qual paz? O que a sua vida tem refletido? Quando nós nos olhamos no espelho, por exemplo, o espelho reflete a nossa imagem e se sorrimos, o espelho reflete o sorriso, se choramos, o espelho reflete o choro, se fazemos caretas, o espelho reflete essas caretas. E o que tem refletido o espelho da sua vida? Tem refletido a paz que excede todo entendimento, como a palavra diz que devemos ter essa paz? Ou reflete o medo, reflete o descontrole emocional, reflete o estresse do dia a dia, reflete a dinâmica acelerada que o mundo nos colocou, que o mundo nos impôs, e isso através das necessidades que ele diz que temos? O que tem refletido na sua vida? E é isso que o Senhor quer falar conosco, porque os pacificadores, eles almejam, eles querem alcançar a harmonia em todas as áreas da sua vida. Ele quer buscar a paz em todas as áreas da vida. Não uma paz que reflete o descanso em deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito e depois ver o que acontece, ver qual é o resultado. Não, porque nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, as coisas naturais da vida, elas acontecem, nós choramos, em alguns momentos até a raiva vem e já oramos ao Senhor para que aquilo seja administrado na nossa vida. Há momentos em que precisamos ser mais incisivas em algumas palavras, outras vezes com palavras mais brandas, e o Senhor vai nos direcionando, nós vamos pedindo sabedoria para lidar com todas as situações. Mas o luto chega, muitas vezes o desgaste de um trabalho ele chega, notícias chegam até nós e aquilo nos traz um desconforto, nos traz um choro, nos traz tristeza, porque o Senhor diz que no mundo teríamos aflições. Mas no mesmo versículo o Senhor diz para que tenhamos ânimo, para que busquemos nele a força para continuar. E quando nós somos pacificadoras, nós somos bem-aventuradas, como quando buscamos viver na paz interna que o Senhor nos dá.
não a paz de pensar que quando eu casar eu serei feliz, quando eu ter filho a minha vida vai melhorar, quando aquele emprego chegar na minha casa tudo vai mudar, até o meu pensamento de alegria vai mudar. Nós não podemos pensar assim. Todas essas coisas, quando chegarem na nossa vida, aquilo que o Senhor tem de propósito para você, quando esses propósitos chegam, eles chegam para um propósito. Eles chegam para algo que o Senhor deseja fazer com outras pessoas através da sua vida. Mas a alegria interna que você precisa ter não são nas coisas ou pessoas, mas em Deus. Então, quanto mais pacificador eu sou, quanto mais paz eu tenho no meu coração, quanto mais certeza eu tenho de que Deus está me envolvendo, quanto mais certeza eu tenho de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus me direciona de como resolver todas as coisas, que mesmo no meio do luto, mesmo no meio da tristeza, o Senhor Ele estará comigo. Quanto mais certeza eu tenho de tudo isso, mais intimidade eu tenho com Ele. Se eu levo uma vida de incerteza, se eu levo uma vida de um desânimo, porque o Senhor diz que nós precisamos ter ânimos, mesmo na tribulação. Então, se eu levo uma vida certa de que Deus está conduzindo todas as coisas, de que eu preciso do Pai para resolver e me direcionar a resolver todas as coisas, então eu vivo bem-aventurada porque eu sou pacificadora, porque o nível de intimidade com Deus na minha vida, ele tem aumentado gradativamente. Porque o sol, a chuva, ele vem tanto para o justo, para o injusto. A diferença é a forma como o justo, que leva uma vida em direção ao Pai, e o injusto, que leva uma vida em si próprio. A diferença entre uma pessoa e a outra é o descanso em Deus, é ser pacificador, é ter paz no coração. No livro de João, no capítulo 14, eu vou ler com vocês, diz assim, versículo 23, eu vou ler. Jesus respondeu e disse-lhe, aqui neste capítulo o Senhor estava dando as instruções aos seus discípulos. E Jesus diz aos discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se eu amo a Jesus, eu amo ao Pai e no Pai eu faço morada. E ele continua no versículo 27 dizendo assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz não que o mundo quer nos dar. Não a paz que o mundo diz que vamos ter quando tivermos um nível financeiro maior, quando estivermos casada com aquela pessoa ideal que colocamos na nossa mente. Não teremos paz quando os filhos chegarem. O mundo diz que a paz no casamento, por exemplo, vai existir quando os filhos chegarem. A paz no seu lar, ela vai acontecer quando o que você imagina para os seus filhos ou para o seu esposo acontecer, aí sim vai ter paz. Isso é o que o mundo fala. O mundo diz que quanto mais nos divertirmos, mais paz teremos. Mas o que o Senhor diz é que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. É uma paz de intimidade com o Pai. É uma paz onde você tem certeza do que Deus tem feito por você. Uma paz que você tem certeza quem é Deus em você. Quanto mais intimidade você tem com o Pai, quanto mais intimidade de relacionamento você tem com Deus, mais você vai sentir essa paz no meio da dificuldade da qual você vive. É uma aflição que o Senhor diz que teríamos aflições, mas no meio disso tudo, nós nos enchemos de um ânimo que só Deus pode nos dar. Mas é preciso que nós aceitemos este ânimo, esta paz que o Senhor nos concede. E quando
acontecer isso, nós seremos chamadas filhas de Deus. Como está no versículo 23, faremos nele morada. Porque em Deus, como filhas, moramos em seus braços. Fique com essa palavra, porque a paz que o Senhor nos dá é a paz verdadeira. Por isso, no mundo corrompido, no mundo que promete tantas coisas para nos sentirmos cheias de paz, mas de repente alguns dias passam e essa paz desaparece. Por isso, não se prenda no mundo corrompido, mas se prenda na mulher bem-aventurada, porque é pacificadora, porque tem intimidade com Deus para receber a paz que Ele te dá. Amanhã continuaremos com o nosso estudo para sermos a mulher bem-aventurada no mundo corrompido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.